Sejam bem-vindas à Cúpula. E agora a gente começa um momento muito especial no nosso projeto, que são as aulas. Nós, semanalmente, além da Cúpula online, que são as nossas aulas ao vivo, através do Meeting, a gente também vai ter esse momento nosso, gravado, onde a gente vai encaminhar para que vocês possam, junto conosco, nos desenvolver. Por que eu falo isso no plural? O propósito da cúpula principal é o desenvolvimento nos pilares emocional, empresarial e espiritual. Mas de nada adianta se a gente realmente não promover desenvolvimento. É muito mais do que estar somente nos eventos. É a gente realmente crescer juntas. E é isso que eu quero provocar nessas aulas que a gente vai gravar para vocês. E está só começando. Para hoje, eu separei um conteúdo muito especial, que é para literalmente a gente poder pensar juntas. Trazer o nosso estado de consciência para aquilo que a gente quer movimentar. Como a gente tá? Como tá? Eu, inclusive, adoro essa frase, ela é de um podcast que eu sempre ouço. Como estão as coisas para você? Como está o seu mundo dentro desse mundo? É exatamente isso que a gente vai provocar no dia de hoje para esses 3 pilares. Vamos falar primeiro do pilar emocional. Como você tem se sentido? O quanto você tem avançado? Porque a gente acha que, nossa, descobri uma crença ou descobri uma trava e tudo vai se resolver e isso nunca mais vai aparecer. É uma mentira, né? Quantas vezes ao longo do nosso dia a dia a gente não descobre que está realmente vivendo um ciclo, uma roda de samsara, que a gente está repetindo algo que a gente já viveu. Eu também faço isso, eu também vivo isso. Às vezes a gente precisa nos colocar de volta, nos chamar de volta. E é isso que eu quero fazer aqui. De 0 a 10, o quanto você está hoje emocionalmente? De 0 a 10, o quanto você tem avançado nessa direção? A gente sabe que muitas de vocês, e assim como eu, já vivenciaram diversas terapias, estão sempre na trajetória do autoconhecimento. Outras, nem tanto. E tá tudo bem, porque se a gente for pensar no autoconhecimento como algo que nos deixe preparado, seria uma bela de uma mentira. Então, o autoconhecimento nada mais é do que um buraco que a gente vai sempre cavar. E a cada vez que a gente descobre algo novo, a gente se reinventa. É exatamente assim que funciona. Então, para pensar sobre toda a tua jornada, sobre aquela menina que lá atrás estava cheia de sonhos e planos, sobre aquela mulher que em algum momento se identificou com o propósito da cúpula, quis estar nesse movimento, sobre aquela mulher que ainda não foi em nenhum evento, mas às vezes se sente acanhada de estar lá, sobre aquela mulher que vai aos eventos muitas das vezes para se sentir acolhida. Quem é você? Quais são as suas principais questões? As suas principais dúvidas e como você quer estar no final deste ano. Faça uma gentileza, pega caneta e papel, descreva, traga à tua consciência as respostas para as seguintes perguntas que eu vou fazer agora. O que falta se manifestar? O que falta desenvolver em mim para promover a mulher que eu quero ser? O que falta produzir em mim? O que falta produzir no meu ambiente? Como está a minha bolsa? O meu quarto? A minha casa? Como está a minha cabeça? Que monstros eu tenho evitado? Que monstros eu tenho enfrentado? A menina estaria orgulhosa ou não de mim mesma ao se olhar no espelho? Responda a essas questões de forma honesta. Ninguém vai olhar o teu papel, ninguém vai olhar a tua imagem, mas isso vai te trazer a ideia do que exatamente você quer trabalhar. O que você deseja realmente desenvolver? Qual foi o teu propósito ao iniciar na cúpula? E se você se sentir à vontade, fique à vontade a me chamar e nós teremos uma conversa. Nós nos desenvolveremos juntas. Coloque aí 2 ações no seu papel que você deseja desenvolver ainda esta semana ou este mês
para desenvolver o teu emocional, para trabalhar o teu emocional, para crescer alguns passos, avançar alguns degraus. E com isso, eu vou convidá-las a ir para o próximo pilar. Se você não respondeu todas essas questões, volta, responda, dê pause, mas para pensar sobre tudo isso que eu estou trazendo para você. Vai ser de suma importância para a gente realmente se desenvolver juntas. Lembrando que a gente se vê toda terça-feira. Agora vamos para o pilar empresarial. E existe um motivo para esse ser o segundo pilar e não o primeiro. Não adianta você querer desenvolver os teus negócios, faturar mais, fechar mais clientes, se você não está pronta para isso. Se você se trava. E quantas vezes eu não me peguei travada? Não me peguei com medo de avançar os próximos passos? Quantas vezes eu deixei de faturar algo por ainda não estar trabalhando o meu emocional? Lembrando que essa jornada ela é ininterrupta. Ela não vai parar. É como se a gente fosse avançando a cada dia mais. E quanto mais a gente avança, mais a gente transborda. E assim como o propósito dessa primeira conversa é trazer ao estado de consciência de mudança, eu também vou fazer algumas perguntas para o pilar empresarial. Responda de forma honesta. Qual é o seu faturamento atual? E eu garanto a vocês que muitas não sabem isso. Não sabem quanto fatura. Não sabem o custo da sua operação. Porque às vezes, inclusive, dói olhar para tudo isso. Então, sendo honesta, coloque aí no seu papel. E de repente é interessante você ter um caderninho exclusivo para a cúpula, para os momentos, para os eventos, para aquilo que você tem de insight no teu processo de desenvolvimento junto conosco. Coloca aí no seu papel qual é o teu faturamento atual. Quanto você ganhou no último mês? Agora a próxima pergunta. Quais são as suas despesas fixas e variáveis? Para a gente ter uma primeira noção do teu processo. Agora responda honestamente. Quantos clientes você atende para faturar isso que você colocou no papel? Deem pause. Voltem quantas vezes necessário, mas não assiste isso por assistir. Respondam com honestidade essas perguntas. Coloca aí no papel. Quantos clientes você precisa atender para faturar isso? E agora responda de forma honesta. Você está feliz com esse faturamento? E se não está, por que não está? E se está, por que está e por que deve comemorar? Por que deve estar orgulhosa de si mesma? Partindo do princípio que a gente dificilmente comemora as nossas vitórias, mas nos cobrar a gente adora. Coloque no papel quantas clientes você quer atender no próximo mês. Em seguida, responda mais algumas perguntas. Quantas clientes eu quero atender? Onde eu vou prospectá-las? Como eu vou prospectá-las? Qual será a minha estratégia de abordagem? Com quem eu devo falar? Quem serão as minhas parcerias? E quem eu vou me desconectar? E essa pergunta talvez seja mais importante que todas as outras. Quem eu vou me desconectar? Pare para pensar. Tudo que você tem, e isso é o que a gente chama de SWOT, de pontos positivos e pontos negativos. No teu cenário interno, ou seja, aquilo que você tem controle, e no teu cenário externo, aquilo que você não tem controle. Responda todas essas perguntas. E Daiane, só ouvi, não respondi. Para agora, busca o teu papel e vai responder. E de forma consciente, releia, se necessário, as de nível emocional e as de nível empresarial. E agora responda. Quais ações você toma ainda essa semana para resolver isso? Quais ações você toma ainda este mês para resolver isso? E outra pergunta ainda mais importante. Qual ação você toma agora? É, isso mesmo. Agora.
para quem você vai mandar mensagem, o que você vai fazer, que post você está carregando, esperando o momento perfeito. Vai lá, pega uma foto sua, escreve, faz escrito, posta. O perfeito, ele é inimigo do feito. Quanto mais você se cobra perfeccionismo, menos você age. E enquanto você não age, tem pessoas agindo. Então faça alguma coisa. E agora sim, o nosso pilar espiritual. E também existe um motivo para o pilar espiritual ser o último. O pilar espiritual, ele é o último porque é algo que realmente deveria ser o primeiro. Mas infelizmente, se eu não estiver com o meu emocional bem, eu não consigo olhar para nada disso. E se eu não estiver com... E as pessoas infelizmente vêm pelo empresarial. E elas se conectam por último pelo espiritual. Então eu deixei o espiritual por último para que você pare para pensar em tudo isso que você escreveu e agora reflita e responda de forma honesta. Em tudo isso que você colocou, Deus estava? Ou a sua crença? Aquilo que você acredita, e mesmo que você acredite na centelha divina, aquilo que está em você, aquilo que você se conecta no fundo da tua alma, está conectado com tudo isso que você escreveu? Era exatamente isso que você esperava de si mesma? E o quanto você tem se conectado com aquilo que você acredita como Deus? O quanto você tem se prontificado para isso? Agido para isso? E ouvido quando discorda? Porque é algo muito particular, e vocês sabem que eu sempre vou ser a pessoa que vai trazer algo particular. Recentemente, eu briguei com Deus. Eu senti que ele estava virando as costas para mim, para uma questão específica. E talvez naquela questão ele realmente tenha virado. Porque eu insisti. Porque eu escolhi não ouvir, mesmo entendendo que era a voz dele. Às vezes a gente nos coloca como Deus, coloca as nossas vontades na frente das dele e acredita fielmente que ele vai nos abençoar. Então, de todas essas perguntas, eu vou te convidar a fazer uma das mais importantes. O que eu acredito que deixaria aquilo que eu vejo como Deus orgulhoso? De tudo isso que eu tenho feito, o quanto eu tenho me conectado e me aproximado com a minha real essência. E se tudo que eu escrevi não está conectado a isso, como eu faço para desenvolver? Como eu faço para melhorar? O que eu devo adicionar? O que está faltando na minha rotina? O que eu preciso desenvolver? Como eu posso melhorar o meu projeto ainda hoje? Essas foram questões importantes para nós pensarmos onde nós estamos hoje e onde a gente quer chegar. E coloque aí neste papel o que você espera de você e do seu negócio para desenvolvimento. Coloque exatamente tudo isso e participa. Vou convidá-las novamente a participar das terças online, onde a gente tem discutido, desbravado todos esses questionamentos. Além disso, nos esperem na próxima semana, onde a gente vai trazer uma discussão interessantíssima falando sobre beleza e autoestima. Como o interno está conectado ao externo e o externo reflete no interno. Nos vemos na próxima. Um beijo e conto com vocês para um lindo voo.